aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast da Red Agro. Esse conteúdo aqui que vai ajudar o produtor rural a gerenciar o risco de preços do seu negócio, entendendo como utilizar as ferramentas de Red nesse processo todo aí. Vocês já acompanharam alguns episódios e nesse aqui em específico nós vamos falar sobre planejamento da comercialização da safra, né? E para falar sobre isso, estamos aqui com Carlos Ismael Turban, né? O Carlos, também com o Rafael Glings, obviamente, né? O Rafael Glings já é de casa, você não precisa mais apresentar. Nem me apresenta mais. O Ismael é engenheiro agrônomo pela Universidade da República, né? No Uruguai. Concluiu o programa de alta direção também pela Universidade de Montevidéu. Possui o programa de educação executiva para CEOs da FGV e atualmente é o diretor da Sumar Agro SAS, sua empresa de consultoria. Carlos, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo aqui ao podcast da Red Agro. O prazer é tudo meu. Vamos conversar um pouquinho, né? Porque você tem uma história interessante aí também, bater papo. É isso aí. Que seja produtivo. E aí, como é que tá? Firme no golpe, né? Igual prego na areia. Mas é bacana, aproveitando que o Carlos Ismael está aqui passando por nossa região, né? No Mato Grosso. O conhecimento dele também contribui muito para o desenvolvimento do agronegócio. Sem dúvida. Poxa, eu falei para ele, vamos gravar, absorver o conhecimento e experiência aí para a gente levar para o produtor rural. O nosso objetivo da Red Agro tem que levar informação de qualidade, né? Isso aí. Onde o produtor rural consiga absorver. Muito bom. E aí, pra gente começar aqui, né? Sempre antes da gente começar a resenha, esses daqui já contaram a história deles, né? Então, conta um pouquinho da sua história pra gente, seu background profissional, onde você trabalhou, o que você já fez. Conta pra nós aí, Carlos. Perfeito. Eu sou uruguaio, tenho 54 anos de idade, 2 filhos. Eu sou engenheiro agrônomo. Crecí en una fazenda de pecuaria, estudié agronomía, después viré más focado para agricultura, trabajé mucho na roça mismo, como agrónomo, y después esa vida fueron aconteciendo cosas y me llevó a tener que gerenciar algunos proyectos. Entre ellos un proyecto importante en Uruguay, de una empresa que también tuve aquí, que fue Hoteliar en Uruguay. Eso me dio oportunidad de también trabajar en Argentina, en Bolivia, en Paraguay. Y en el año 2013 tuve la propuesta de vir para aquí, para Mato Grosso. Conocí esta tierra fantástica. Fiqué un poco más de 6 años aquí trabajando. E, bom, agora voltei para o Uruguai e trabalhando um pouco mais por a iniciativa própria, em consultorias e demais, tentando um pouco de trasladar um pouco o conhecimento que uno vai adquirindo no correr dos anos da experiência de andar por diferentes lados e com diferentes atividades, empresas familiares, empresas que son filias de private equities. Então, tentando transferir um pouco disso. É legal, né, cara? Porque assim, à medida que você vai passando o tempo, né? Você trabalhou lá no campo mesmo, depois foi galgando posições, né? E eu acho sempre interessante esse passo, porque quando chega um momento na vida da pessoa também que ela quer mais ajudar outras empresas da maneira como ela aprendeu, do jeito que ela fez, né? Eu acho que esse é um processo meio que, não sei se é natural, né? Mas eu vejo muitos profissionais assim com a sua bagagem fazendo esse caminho, né? Não, além que eu acho que a agricultura e a agropecuária em geral, nos últimos 40 anos, si bien es una de las actividades más bellas del mundo, tem evoluído en todo sentido mucho en los últimos 40 años. Yo comencé trabajando en una agricultura convencional, donde teníamos problemas de erosión fuertes, problemas de sustentabilidad muy fuertes, con
agroquímicos bastante pesados. E no percorrer do tempo apareceu o plantio direto, mudou a agricultura, foi mudando também tudo que é a parte de agroquímicos, também mudando a coisas mais amigáveis para o meio ambiente. Também no percorrer desse tempo vem outra onda agora, que foi toda a digitalização, toda a agricultura, como falam, 4.0. Pero são muitas coisas que aconteceram em um percorrer de tempo não muito longo. E mesma coisa na parte comercial, acho que há uma evolução muito forte do que acostumbrávamos lá nos anos 90. Uno não sabia muito por que uma coisa subia, baixava, o que acontecia no mundo, o que estava acontecendo. Agora as coisas acontecem de um momento a outro, tem que estar atento, tem que ser precavido, tem que... Então, tem muita mudança e aconteceu muita coisa, e isso é bom poder contar, porque muita gente que está ingressando no agronegócio e demais não tive oportunidade de passar, fica muitas vezes surpreso de coisas que como eram antes. É interessante esse histórico, né, que quem constrói uma carreira no agronegócio, né, os profissionais do agronegócio, geralmente ele começa nessa busca do operacional, né? Ele começa no pegar na massa pesada, e ele vai evoluindo, e conforme vai ampliando, né, e crescendo na sua profissão, ele vai alcançando e ajudando as outras pessoas, né? Então, é interessante esse histórico do Carlos Ismael, porque, poxa, a experiência, né? Hoje a gente tem tecnologia, igual ele falou, tecnologia que facilita na comunicação, né? Na tomada de decisão. Então, por isso que eu falei, vamos falar alguma coisa de comercialização e planejamento, porque dentro do planejamento essas informações, quanto mais rápido, é fundamental. Fundamental. E aí, pegando esse gancho, né? A gente sabe que pensando na rentabilidade do negócio, tem ali alguns pilares que são importantes. A gente até falou em alguns episódios aqui, que é o custo, né, comercialização, enfim, toda a parte operacional. E a gente percebe que a comercialização é um dos pilares mais importantes ali quando a gente pensa na rentabilidade, né? Você tem uma experiência grande, né, em outros países, no Brasil, enfim, acho que uma visão bem completa em relação a isso. Eu queria entender, você conviveu aqui com a nossa realidade, né, entre 2013 e 2019, se eu não estiver enganado. Sim. Né? O que mais te chamou a atenção no planejamento, ou na falta dele, da comercialização entre os produtores, né? Porque você tinha a operação da Utelhar, mas você convivia com outros produtores também. Como que você via essa questão do planejamento, da comercialização especificamente? Sim. Não, da comercialização. Primeiro, é bom ressaltar que, sem dúvida, Mato Grosso tem excelentes produtores, não? Eu acho que são realmente agricultura de raça, que muito caprichoso, que se han diferenciado no mundo por a qualidade deles, não? E sem dúvida são isso, a maioria são produtores, olham muito da porteira para dentro da casa, e muitas vezes falta olhar um pouco para fora e tomar-se o tempo para olhar para frente e prever planejar como continua a história, não? Então, neste mundo que é tão volátil, temos oscilações grandes, Brasil de moeda, o mundo com todos estes sucessos, vemos que os produtos suben 20%, baixam 20% em 15 dias, os insumos, mesma coisa. Então, eu acho que uma coisa que tem que tomar mais ritmo é justamente o que é planejamento. Você ter um ano antes, já estar pensando que insumo necessito, que valor posso fechar esses insumos,
E também tomando previsão de qual é o meu número objetivo, quanto eu pretendo ter de retorno por fazer aquele investimento. Eu tenho um valor de terra, tenho seja própria, seja alugada, tenho um custo de operação, tenho um custo de agroquímicos, e eu não posso chegar lá no final e sem saber quanto vou receber. Eu acho que você tem que ir, de certa forma, na medida que vai incurrindo em custos e gastos, irse gerando cobertura, ¿no? Y eso, vejo que não, a não ser, por supuesto, tem pessoas que fazem isso, pero tem muitos que não, que acham que ficando com o grau, esa forma de estar más seguro. Y en realidad a mayor especulación que você puede hacer es ficar hasta el final con o grau en su poder, porque puede dar muy bien, como puede dar muy ruim. Entonces yo acho que o melhor no es ganar todos os anos o máximo, sino en una secuencia de años você estar o más posible dentro da média dos ganhos, ¿no? Você falar, bom, eu pretendo, por falar un número, ganar no sé, R$300 por hectárea. Bueno, vamos a ¿qué tengo que hacer para llegar lá? Entonces, estos son mis custos, ¿qué precio tengo que tener? Y bueno, comenzar a trabajar ese precio desde antes, desde el plantío, na medida que va comprando agroquímicos. ¿Cuál es la relación insumo-producto histórica? Bueno, está una buena relación. Compro producto, pero también trato de llegar a la cobertura de venta de grado. Depois voy, e assim na medida que vou avançando, tenho o plantio feito, avanço um pouquinho mais, na medida que já tenho outra certeza que vou a plantar, que tenho os insumos, que tenho... e bom, isso acho que falta um pouco, que não é só no Brasil, na região, o produtor é produtor, e muitas vezes falta esse planejamento de diluir el riesgo de su negocio, ¿no? Sí. Tenemos cobertura de todo, do carro, da casa, de todo, y nuestro negocio fica totalmente aberto. Aqui, que por sorte, paga tudo aquilo lá, né? Sí, É o negócio que paga tudo isso. Sim, aqui ainda temos, Mato Grosso tem a bendição que o clima é muito estável y uno sabe que tiene una productividad con cierta variabilidad, pero poco variable. En otras regiones do país, va para el sur, y tiene ainda otra variable que es a climática, que es mucho más fuerte y que también tiene que conducir eso. Aquí, a gran cosa que fica geralmente libre es preso, y yo acho que ahí es donde tenemos que gerar cultura de gobernar ese preso. Para não, é muito bom, eu acho que tem ano que dá certo e você pega na mosca e gera, mas também pode ficar fora do negócio por um ano ruim, por uma decisão não tomada ou tomada fora de tempo, não? Sim. E é interessante, uma coisa que é legal, né, você trazer alguém que tá no dia a dia, porque é a impressão que a gente tem também, né? Que muitas vezes você vê eventos mesmo, né? A gente vai, a grande maioria dos eventos são eventos técnicos, né? Como plantar melhor, como utilizar melhor os insumos. Mas na hora que tem um evento de gestão, aparecem uns 3, 4 gatos pingados lá, né? Porque é chato mesmo você falar desses negócios. É chato fazer isso, né? Mas não tem jeito, né? É o jeito que você precisa fazer para permanecer no negócio para sempre. Né? A gente estava conversando ontem, né? Que o produtor ele já tem essa cultura de fazer o planejamento safra, né? Quantos que ele vai usar de adubo, calcário, semente, já compra fungicida, herbicida, ele já tem um planejamento safra dele, né, de como utilizar cada produto. Agora, levar essa cultura para o planejamento de comercialização, né? Quando você leva para comercialização, você acaba tendo mecanismos de proteções, né? Então, você começa poxa, é difícil acertar o olho da mosca, mas você ter resultado acima da média, poxa, é algo que vai te dar sustentabilidade
e prolongar o seu negócio, né? Porque, igual a gente fala, pô, manter legado e permanecer nesse mercado cada vez mais vai ficando difícil. E a comercialização ainda é um processo ainda que o pessoal vai amadurecer muito ainda. É aquele negócio que a gente sempre fala, lucro pouco não mata ninguém, né? Sí, no, o asunto es que geralmente o que finaliza acontecendo con nós, falo como productor en ese caso, es que geralmente no geramos cobertura, olhamos cuando está subindo, no queremos vender, y después ficamos todos no desespero cuando está caindo, ¿no? Então, a ideia é justamente não esquecer disso, não importa se está subindo ou está baixando, sino olhar qual é o objetivo nosso para fazer sustentável nossa empresa. Então, eu acho que você tem que definir, assim como tem a definição de objetivos de eu quero sacar 70 sacas de soja, eu quero sacar pegar, no sé, 130 sacas de milho. Bueno, eu quiero X valor por saca y bueno, comenzar a trabajar desde antes do plantio para poder construir eso, ¿no? Que no se construye solamente en un momento, sino que se va construyendo devagar, cubrindo riesgos, ¿no? E aí, puxando um pouco dessa questão, né? Você teve à frente do grupo, né? Era uma área considerável, se não estiver enganado, algo em torno de 75 mil hectares, né? Que vocês tinham de operação. E, quer dizer, 75 mil hectares não é 5 hectares, né, cara? É bastante coisa. Então, sempre com aquela, não digo pressão, mas a responsabilidade de dar um resultado sempre, todos os anos, né? Pensando nessa questão da comercialização, quais são as informações que a gente tem que ter em mãos para elaborar um bom planejamento, né? Porque a gente às vezes fica afogado ali na operação e esquece de enxergar o que a gente precisa ter de dados para a gente planejar isso. O que a gente precisa ter? Básico, vamos dizer assim. Sim, não. Acho que muita informação da que você necessita você tem em casa, porque como eu te falava, você necessita, em algum momento tem que comprar os insumos que planeja. Por supuesto, tem que saber um pouco, tem que ter um assessor para ver qual é o melhor momento, ou estar informado de qual é o melhor, se o adubo está subindo, está baixando, qual é o momento de ingressar na compra. Pero sempre, eu acho que o mais importante que o valor mesmo é a relação com o produto que você vai colher. Então, o adubo pode estar caro, pero su produto também está num preço bom. Então, capaz que a relação, você compra um adubo caro, pero a relação de insumo-produto é melhor. Então, mais vale comprar aí e não num momento que está baixo, pero também seu produto não tem valor. Então, eu acredito que o mais importante e tampouco tem que focar-se nas coisas que você pode governar, não? Porque a vezes ficamos muito, agora que estamos com a política, además, ficamos muito na política, ficamos muito vendo o que acontece em toda parte do mundo, o que acontece com diferentes coisas e perdemos foco realmente de nosso negócio mesmo e como impacta diretamente tudo isso no nosso negócio. Então, a informação em excesso muitas vezes não é boa, mas vale focar-se na informação relevante para nosso negócio e tomar em função disso as decisões certas. Pero, insisto que o mais importante de tudo é bom, ter um bom planejamento do ano da safra, você começar o ano você não vai dar sempre exato, mas você poder sentar-se no começo da safra e dizer, bom, o preço mais provável da cultura de meu custo operacional vai ser tanto, ou da compra dos agroquímicos vai ser tanto, e por ende eu necessito vender também minha produção em X valor. E bom, ir trabalhando durante o ano para formar esse valor, não?
E tá, eu acho que é isso. Legal. É legal essa visão do Ismael, né? A melhor informação é aquela que você tem em casa, né? Então, é olhar a realidade da propriedade rural, né? E construir o planejamento conforme a realidade da propriedade rural, né? E não com base em, vamos falar assim, informações mercadológicas, que tem fatores políticos, econômicos que acabam oscilando. Mas quando a gente se fala de mercado, a gente pode buscar alternativas de proteção, né? Porque, de fato, é onde... Informação dentro de casa é o que é o dado que mensura os seus resultados, né? Que traz ali seus resultados. Né? E uma coisa que eu acho bem interessante, eu lembro quando eu trabalhava no IME, no CPE, a gente sempre fazia a relação de troca, né? Dos produtos com os principais, com o produto, né? Dos principais insumos daquela atividade. Então você percebia claramente, agora mesmo, nessa escalada dos fertilizantes, né? O pessoal lá, muito doido, tá, não sei o que, tá muito caro e tal. Mas a hora que você ia ver, era uma das melhores relações de troca da história, cara. Quer dizer, os caras estavam com medo, mas não analisaram as informações, né? Então, quer dizer, você tem que estar de olho nessas coisas mais importantes, né? Que eu acho que fica aí da sua fala, né, Carlos? A coisa mais importante você tem que estar de olho e que você pode controlar, né? Não, por isso, e não ficar apavorado, muitas vezes uno escuta a imprensa, escuta o pessoal, não, o adubo foi lá acima, ou também, o contrário, a produtividade é recorde, mas o preço é ruim, então tem que olhar sempre para realmente quanto impacta isso em sua realidade, claro. E não ficar só no manchete de imprensa e ficar apavorado com isso, sino ver qual é a oportunidade que você tem para fazer, como falam, não, de um limão uma limonada. Né? É isso aí. E a gente aqui, nós, o Rafael, também o Herbert nos outros episódios aqui, a gente falou muito sobre utilizar as ferramentas de hedge, né, que é o grande objetivo que a gente está conversando aqui hoje, nas principais culturas. Falamos de soja, milho, boi, né? Mas do ponto de vista prático, pensando em tudo isso que você... Como que você faz, como vocês faziam lá, para proteger a sua visão de proteção da rentabilidade da fazenda? Quais eram as principais atividades que vocês faziam? Assim? Não, eu acho o que nós fazíamos e continuo fazendo um pouco é, em geral, uno vai trabalhando, olhando o mercado, essa relação de troca, e em geral uno chegava ao plantio já com 30% de produção no o físico comprometido, pero sí con una base de precio que me permitiese estar tranquilo de que uno iba a ficar desfasado, descalzado. En la medida que iba avanzando, cuando ya se plantaba, estábamos con un 50% de esa producción, también con una referencia ya con un precio dado. Y después, a medida que va acercando a colheita, você llega a colheita prácticamente, generalmente con un 70%, un año, dependiendo de la situación de mercado, puede ser un poco menos, un año un poco más, pero lo importante es, a medida que va avanzando y que va incursionando en los costos, también ir fechando para lo que falábamos antes, ¿no? Llegar a aquel resultado que você es objetivo para su empresa. Tem años que capaz que dice, pucha, podría haber tenido un resultado un poco a más, pero lo importante es no llegar un año y falar realmente por no hacer, fique fora eso, acho que es o mais duro de tudo. Então, a forma é essa. Eu acho que tem hoje instrumento aqui no Brasil, tem também instrumento fora, tem, muitas vezes não sabemos, uno olha só o preço, pero tem também os prêmios que pode trabalhar, tem instrumento para ir trabalhando, o preço está ruim, pero o prêmio está bom, então vende um pouco de prêmio, tem diferentes instrumentos que vão ir desenvolvendo e não é nada sofisticado, simplesmente entender, já existe, já está comprovado, a veces
o productor fica un poco asustado con eso, pero yo acho que a preocupación mayor es eso, llegar, no tener ninguna cobertura y llegar a incurrir todo custo y no saber cuánto va a recibir por lo que tenga. Entonces, acho que eso es lo peor de todo. Sí, sí. Y desaprovechar momento, porque un momento puede estar, yo qué sé, un momento puede estar aparentemente o precio de, no sé, de Paranaguá ser ruim, pero o prêmio de Brasil ser muito bom, justamente por isso. Então, você ir trabalhando essas variáveis. Essa importância de conhecer a dinâmica de como está a precificação do produto na sua fazenda, né, na sua região, ele é importante porque você vai entender a questão de proporção de troca, se está bom, se está ruim, e também ele vai auxiliar nessa direção. Poxa, eu vou vender físico, não vou seguir naquela questão do pré-plantio, né, plantio, colheita. Então, interessante do planejamento comercial é que ele te ajuda a avaliar esses fatores, né? Poxa, a gente viu recentemente soja a R$200 e eu brinco com alguns clientes que eu falo que aconteceu naquele momento em março foi o eclipse solar, né? Porque a gente tinha os 3 fatores alinhados, era prêmio alto, dólar alto e Chicago alto. Então, era um eclipse solar que isso acontece não sei quantas vezes, a cada 10 anos. Passa a vida inteira e vê uma vez só. Então, quando você compreende e tem um conhecimento ali do que está acontecendo, ali, poxa, você ia tomar uma decisão igual, ia acertar o olho da mosca, né? Claro, não, e estar atento a esses eventos, não? Porque você, se fica só olhando para dentro de sua casa e não está olhando oportunidades de tomar posição, você pode perder movimentos de mercado que são muito, como falou ele, foi um mês, não sei quanto durou, pero período muito curto e que você perdeu uma oportunidade aí de tomar um posicionamento bom. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Interessante. E aí, assim, a ideia desse episódio, como nós falamos no início, é justamente a gente fazer esse planejamento, como fazer esse planejamento da comercialização. Você já falou bastante coisa sobre isso, né? Mas se fosse para a gente resumir a nossa conversa, né? Dar um passo a passo sobre como e quais instrumentos a gente pode utilizar nesse planejamento. O que o senhor podia falar para nós disso aí? Não, como falamos, esto comienza cedo, você tem que, na medida de, eu acho que o planejamento inicial é, como falou também Rafael, o produtor sabe quanto adubo necessita, quanto, e também tem que colocar um preço objetivo nesse começo de planejamento, e aí começar tem... na medida no começo que você não tem todavía físico para comprometer, tem forma, dependendo da situação do mercado, aí tem distintas ferramentas como call, put, que dependendo da situação do mercado, se está em suba, se está em baixa, vai ser diferente a decisão que você vai tomar, mas sim tem que tomar decisões. Então, ir tomando coberturas muitas vezes sem o físico, e depois quando você já tem o plantio, capaz que pode ir comprometendo alguma coisa de físico também, pero eu acredito muito que você tem que ir comprando seguros, igual que quando você tem seu carro, tem que ir comprando na medida que tem que ir comprando seguros para não ter um prejuízo, não? Sim. Bom, isso aí é a aula, né? Os ouvidos têm que estar bem abertos para essas aulas, mas é interessante, né? Porque a gente falou bastante sobre isso nos episódios, né, cara? Correto. E acho que agora fica bem legal trazer, né, pessoas que falam e fazem isso, né? Acho que isso que é o mais interessante, né, cara? Nos episódios anteriores a gente já comentou, falou um pouco sobre a importância de ter um planejamento, né? Esse acompanhamento para tomar as decisões, né? Porque não adianta falar que eu vou comprar um fungicida Y ou adubação com X, não sei o que lá, de fósforo, sem antes ter uma informação para aquela tomada de decisão, né?
para orientar. Então, o planejamento auxilia nisso. E é bacana quando o Ismael fala sobre o preço-alvo, né? Preço objetivo. Isso é importante, construir um planejamento já com preço-alvo, um preço objetivo, porque ali vai ajudar muito na tomada de decisão. Exato, porque assim, se você não tem informação, qualquer caminho serve, né? E eu acho que se você tem um norte, você vai trabalhar para chegar naquele objetivo. Eu acho que isso é muito interessante. Não, por supuesto, no meio do caminho, capaz que troca a situação, sube o mercado, melhor ainda. Claro. Não tem que ficar com aquele valor. Claro. Se dá melhor. Pero sim é importante você ter um objetivo a lograr e trabalhar para isso, igual que trabalha para 70 sacas, trabalhar para aquele valor, algo do produto. Então, e infelizmente muitas vezes nós não olhamos muito para, nos falam, não, melhor, X fungicida o melhor, e não fazemos muita questão se custa R$10 a mais, R$15 a mais, ou así, o colocar una operación a más en la lavoura, y después nos cuesta mucho desenvolver, capaz para tomar una cobertura en algún momento, tenemos que desenvolver algún dinero para, por mínimo que sea, nos parece un gasto, y en realidad es una cobertura que você está tomando para hacer un negocio. Entonces, yo acho que eso es importante, uno fica duvidando muito, será que eu tenho que gastar isto para asegurar se o ano passado a mim cheguei a colheita e valia mais? Bom, pero pode também valer menos, então mais vale pega um pouco, tem que gerar cobertura, não tem como não gerar cobertura. Sim. Legal. Muito bom, cara. Passou rápido, né, meu? Caramba, a hora que a gente escuta assim, é bem legal. Tem que fazer parte 2. Mas, Carlos, Ismael, muito obrigado por participar aqui com a gente desse episódio aqui no podcast da Rede Agro, né? A gente está no início de um projeto muito interessante, que eu acho que trazer essa visão, né, de quem está no operacional também é uma coisa muito legal. Espero que quem esteja aí do outro lado, nos vendo ou nos ouvindo aqui, tenha entendido um pouquinho mais sobre essa questão do planejamento da comercialização da safra. Eu queria agradecer demais você por estar aqui com a gente. Parabéns pelo seu trabalho. Não, muito obrigado. O agradecido sou eu de estar aqui. Gosto de compartilhar, así que estamos como falamos en español, a las órdenes, a disposición, y bueno, y acho que el objetivo mayor es tratar de preservar os negocios, de dar sustentabilidad en los negocios, muchas veces, mayoría familiares, claro. Y que por no tomar una decisión, no trabajar con con ferramentas que existen, que son muy accesibles a los productores, que en otras regiones como Estados Unidos es una cosa que todo el mundo utiliza, normal, y a nós ainda tenemos ciertas dificultades de aceitar y tomar elas. Exato. Isso é interessante porque a gente sempre, quando a gente conversa assim, parece que são coisas que só os grandes podem usar. Né? Exato. E não é, né? Não. Na verdade, qualquer produtor pode ter acesso a isso e o pessoal tá aí pra ajudar, né? Essa é a missão, né? A gente olha muito o produtor rural, igual o Ismael comentou sobre uma empresa familiar, né? São legados ali que a gente trabalha para que aquela sucessão continue, aquele legado ali continue também. Exato. Então, a importância de ter sustentabilidade, usando planejamento comercial, com estratégia de rede, poxa, isso aí é sensacional. Sensacional. E, Carlos, como é que a gente pode fazer para te encontrar, quem está ouvindo, quem está vendo a gente aqui, como que a gente pode entrar em contato contigo? Bom, por LinkedIn, Ismael Turban, LinkedIn. También tengo o Instagram, ismael.turban.
Com mi nome chega a todos lados. O Twitter também, Ismael Turban. Tem o site também, o site da tem, consultoria, e né? tem na consultoria, tem Sumaragro. Sumaragro. Sumaragro, né? Bacana. Muito bom. Vai estar tudo na descrição desse episódio aqui, quem quiser buscar, trocar uma ideia, né? Eu acho que vai ser interessante. E se você chegou até aqui, até agora, ouvindo a nossa conversa aqui, minha, do Rafael, do Ismael, tenho certeza que você gostou desse conteúdo, então considere compartilhar com alguém que precisa entender mais sobre planejamento da comercialização, né? O podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Siga o podcast da Rede Agro em todos os agregadores de podcast. Acompanhe os episódios também no Agro Resenha Podcast. Siga a Rede Agro nas redes sociais, só buscar lá por @RedAgro, o Red escreve HEDGE, Agro, tudo junto, no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site da Rede Agro também, www.redagro.com.br. Entre em contato lá com a turma, lá, com o Rafael, com O Herbert. o Herbert, que estava aqui também nos outros episódios. Tenho certeza que eles vão ajudar aí a proteger o legado de vocês, tá certo? Obrigado, viu, turma? De Até a novo, próxima. foi super Obrigado a legal o vocês. bate-papo aí. Me Isso aí. agradeço. Me agradeço não, pô. Agradeço. Agradeço. E falo pra você o seguinte, se chover não precisa molhar a horta não, fica tudo certo aí.